Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vocês estão assistindo esta aula, mas vamos dar continuidade ao assunto anterior de GESCO, tá? Então, antes de iniciar com as definições da evolução das questões ligadas à gestão de qualidade, é importante ter o conhecimento de como evoluiu a relação entre empresa-cliente até que se compreenda o contexto atual. É aquela frase que o pessoal fala, né? Para entender o presente, tem que entender primeiro, para compreender o presente, tem que entender primeiro o passado. Então, pois essa relação que define, inclusive, a importância do cliente, qual a importância do cliente ao longo da história, ajudará a compreender a evolução histórica em cima da qualidade. Vamos lá? Então, dentro de um processo evolutivo e dinâmico, podemos dividir o estudo acerca da temática entre relação empresa-cliente em três fases, que marcam a transformação através dos séculos, né, da importância da mudança da atitude do cliente, a importância e mudança da atitude do cliente, tá? De cada um desses períodos. São eles: o cliente feudal, quer dizer, o cliente na Idade Média, como se comportava, o cliente na era do produto e o cliente na era do cliente, que é hoje em dia. Vamos começar falando sobre o cliente feudal, na verdade, o cliente na Idade Média. Vocês estão vendo aqui que uma época, né? Teve uma época no período feudal que não havia moeda. Não é que todo o período feudal na Idade Média não teve moeda. Teve períodos e lugares que tiveram e teve período e lugares que não tiveram. Mas aqui a gente vai falar de uma época que havia na verdade, era troca, né? Troca de que eu tinha o grão, vamos dizer que aqui seja um feijão, e o outro tinha um peixe, nós trocávamos. Então, vamos lá ver. Então, nessa época, no final do século XIV, quando via-se o período de transição do feudalismo para o capitalismo, o fenômeno social iniciado lá na Inglaterra, né, que se inicia o processo de perda de foco no cliente. Ou seja, a ideia não era o cliente, a ideia era ter o produto, tá? Então, nessa época, a produção dos artigos vendidos era feita por artesãos, e isso fazia com que existisse a estreita relação, né, entre quem produzia e o consumidor. Consertando aqui, o foco era no... Existia essa ligação aqui, a minha viajei, gente. Existia essa ligação aqui entre o artesão, quem faz, com o próprio consumidor. É igual quando a gente vai na costureira e a gente fala, eu quero esse modelo, e você mesmo fala o modelo e a costureira lá vai e faz da forma dela. Era desse jeito aí, tá? Nesse período era fácil conhecer o cliente, né? Isso aqui é hoje fundamental, é conhecer o seu cliente. Conhecer mesmo, tá? E esse permanente misericórdia, contato possibilitava um constante monitoramento das necessidades e dos interesses do cliente. Eu tenho uma ex-aluna que eu agora sou cliente dela, ela vende produtos naturais, ela tem uma agendinha, gente, que, por exemplo, ela vende colágeno. Aí ela sabe, Josi gosta de colágeno, Josi colágeno, ela comprou tal dia, tantos compromissos. Quando tá perto de terminar, ela, Josi, seu colágeno tá acabando. É isso aí que o autor aqui está dizendo, né? Conhecer o cliente e estar em constante monitoramento com as necessidades que aquele cliente tem. É tipo isso que eu falei. Então, naquele tempo, hoje em dia, ainda isso é muito importante, mas teve um período que houve essa perda, né? Então, naquele tempo, a produção era de escala artesanal, né? Atendia a um mercado pequeno, né, e estável, onde o freguês ia até o local do produtor, né, e ele fazia uma encomenda, seja lá o que for a encomenda, né, a roupa era encomendada, então a produção não podia ser grande, porque geralmente
geralmente não, só mesmo aquela pessoa fazia, mais para frente um pouco, vamos dizer, já não na Idade Média, mas quando iniciou a produção de carro, não vou nem chamar de produção, era aquela coisa, lembra de Ford que eu falei? Era um carro, levava 8 meses para fazer, porque era totalmente artesanal, né? Não foi na Idade Média, tá? Mas eu lembrei desse caso agora. Então, isso fazia com que o produtor, como sendo o próprio fornecedor, né, o produtor, ele era o próprio fornecedor, conhecesse bem o seu cliente, suas necessidades e seus anseios. É como a gente chega naquele lugar que a gente sempre vai e a pessoa já fala, já sei como é que você gosta. Na loja de roupas que você sempre compra, né, ele já vai lá e fala, olha, aqui, ó, chegou as roupas do estilo que você gosta. Igual o Google faz, né? O Instagram faz, né? Você pesquisa no Google, ó, como é, ó, que legal. Você pesquisa no Google, deixa eu pensar aqui, mouse. Aí quando você entra lá no Instagram, aparece milhões de tipos de mouse da vida. Enfim, é desse sentido, né? O Google, gente, não tem uma empresa que conheça mais hoje em dia o cliente do que o Google. O Google sabe da vida da gente toda. Eu acho isso ao mesmo tempo incrível, mas ao mesmo tempo me dá medo. Eu digo, meu Deus, o Google sabe tudo da minha vida. Tudo da minha vida, tudo mesmo, do que eu gosto, do que eu não gosto, para onde eu vou, para onde eu não vou, porque ele tem o Google Mapa, tem o Google Classroom, agora ele sabe que eu dou aula, minhas fotos são guardadas no Google, meus e-mails, ele sabe onde eu trabalho, ele sabe onde é minha casa, ele sabe onde é meu filho estuda, ele sabe onde é. Gente, estamos sendo monitorados 24 horas pelo Google. Eu já sinto aqui o Google, ele não está nem do meu lado, está na minha frente. Né? Enfim, deu até um medinho agora. Então, gradativamente, com a expansão do mercado, vimos surgir a figura do intermediário, né? Que tinha como tarefa fazer que as mercadorias produzidas pelos trabalhadores chegassem até o consumidor. É aquilo que quem eu dei aula de empreendedorismo, né? Que na Idade Média a figura do intermediário era o empreendedor. O empreendedor era só essa figura de levar mercadoria de uma zona mais baixa para uma zona mais alta de venda, né? Vamos dizer, de procura. Portanto, embora o intermediário não modificasse a técnica da produção, ele foi a figura responsável pela organização dessa técnica, visando o aumento da produção, tá? Dessas mercadorias, ou seja, quando ele ia entregar as mercadorias, ele sentia a necessidade de que precisava de mais. Tipo assim, vem um de vocês, faz aquele geladinho maravilhoso gourmet, com preço legal, ou um geladinho normal, leva para a escola para vender, e aí ele levou naquele dia só 10. E aí 10 pessoas compraram para ajudar no primeiro dia, né? E começaram, que geladinho gostoso, que geladinho maravilhoso, e aí bom, saiu a propaganda, porque o boca a boca é a melhor propaganda que existe. E o que aconteceu? Ele viu, e na verdade ele não fabricava o geladinho, ele pegava de uma outra pessoa da região dele para levar o geladinho. O que ele fez? Ah, menina, bota mais aí, porque o povo gostou do geladinho, então eu vou levar mais, porque eu vou vender mais. Então ele era a figura, ele faz aí a figura do intermediário, né? Ou então ele aprende e vai fazer de novo. Então, em pouco tempo, perdeu-se as vantagens da especialização, ou seja, daquele contato diretamente com o cliente, né? Passou a ter uma pessoa no meio, onde o artesão ficava de um lado, o cliente do outro, e então perdeu-se aquela especialização, vamos dizer, quando a mulher vai na costura, a gente fala, dá uma entradinha aqui na cintura, para ficar mais acinturadinho, tal, né? Então, é isso aí. E com o tempo foi perdendo essa vantagem da especialização. Então, isso surgiu como solução para o problema do escoamento e comercialização do produto. E aí começou a crescer, né? Com o advento da especialização, a produção deixa de ser doméstica, preste atenção, deixa de ser doméstica para entrar numa escala industrial,
Ou seja, deixa de ser só o artesão que faz e passa a ser a ter mais funcionários, a ter mais pessoas produzindo dentro daquela, né, no início era manufatura, né, e produzir mais em quantidade. A ideia era produzir quanto mais, melhor, tá? Contribuindo para a perda do contato até então existente entre o produtor e o cliente final. Então, quando chegou a esse período, ainda da Idade Média, vocês estão vendo que no início tinha aquele contato com o artesão, contato diretamente com quem produzia. E com o passar do tempo, perdeu-se esse contato, porque aumentou a busca pelo produto e aumentou a quantidade de pessoas a fazer tal produto, e aí perdeu o contato com o cliente. Perdeu-se, então, aquela ideia de que eu preciso ouvir o meu cliente, tá? Então, à medida que o tempo passava, o comércio crescia, né, tornando-se cada vez mais complexo entre o produtor e o cliente final, passou a existir uma rede de intermediários intermináveis, né? E aí a gente lembra, quando eu contei a história de Marco Polo, a gente lembra também de que o foco no cliente foi perdido e passou a ser o foco no produto, ou seja, produzir mais, e com isso vai perdendo a qualidade, perdendo o contato com o cliente, eu vou perdendo a ideia da necessidade que aquele cliente tem, né? Então, com isso, as empresas estavam cada vez mais distantes do cliente, que nessa transição passou de uma produção de escala artesanal para uma escala industrial. Passou a ser uma figura estranha para quem se produzia, né? Hoje, ainda na cidade pequena, a gente encontra muita costureira, mas na cidade grande, né? Então, climas, aí a gente entra aqui agora na era do produto. O clímax da perda do foco dos clientes foi a principal característica da era do produto, que é a perda do foco nos clientes. Então, no início da era medieval, sim, tinha o foco no cliente, porque era aquela coisa cliente-produtor, certo? Com o tempo foi perdendo esse contato e passou a ser a era do produto, certo? Onde o foco era o produto, não o cliente. Então, essa época tem como marco o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Os grandes nações, né? As grandes economias mundiais, elas estavam acabadas, destruídas, sem recurso, né? E precisava-se muito do produto, a comida mesmo, né? Vamos pensar aqui em um produto essencial, comida, né? Então, quando a economia mundial teve um crescimento significativo depois, dando início a uma época de euforia consumista. Aí já foi lá, vou pensar aqui o quê? Nos anos 70, por aí, 60, onde tudo o que se fabricava era vendido. Então, não importa o que fosse produzido, se era bom, se era ruim, se era feio, se era gostoso, então estava faltando produto e estava cheio de clientes, então precisava-se que o quê? Produzisse. O importante era produzir. Tá? A era do produto se caracteriza nisso, na perda do foco do cliente, e a importância era produzir quanto mais melhor. Então, a qualidade, quando a gente pensa em quanto mais produzir, melhor, a qualidade diminui, né? E o custo da produção não tinha importância, ou seja, aí vocês vão lembrar lá de Taylor, né? Taylor, ele entrou antes da Segunda Guerra, mas aí as pessoas relembraram, e aí veio outras teorias, né? E veio a neoclássica e puxou tudo aí de novo, que para consertar, né? Mas é mais para frente. Vamos lá. Então a qualidade e o custo de produção não tinha importância, pois sendo bom ou ruim, o produto vendia. Hoje é muito difícil a gente querer comprar um produto ruim, a não ser que a gente já saiba que é ruim, né? Ou enfim. Então, dessa forma, a concorrência das empresas era a sua própria capacidade de produção. Então, a concorrência era o quê? Quem produzisse mais, vendia mais.
pouco importava se o cliente ia gostar, se não ia gostar, ele ia comprar. Então, e o cliente? Nesse cenário empresarial, onde a organização estava voltada para si, ele não olhava internamente, ele não olhava externamente, ele queria apenas produzir, 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 né? Para a sua produção, ao cliente não era dada importância, simplesmente era visto como um mal necessário. Imagine, né? Que visão. Mas houve essa época. E não faz tanto tempo. Então, consumidor feroz e desprovido de senso crítico, não ditava regras e tinha que aceitar os produtos de tal como eram fabricados. Até porque, gente, tinham poucas coisas, tinha pouca tecnologia, tinha pouca concorrência, tinha poucas fábricas, vamos se dizer assim. Aí aqui eu mostro a evolução, né? Olha como era o carro lá no início, o telefone aqui, lá nos 1900 e pouco, né? Telefone hoje em dia nas empresas usa-se mais isso, e hoje, com a tecnologia mais avançada, o telefone está na mão, mas as empresas ainda utilizam muito esse tipo de telefone, tá certo? Então, a era do cliente muda novamente. Tá? A história começou a mudar na década de 70, quando começava a era do cliente. A crise do petróleo, né, fez com que o mundo vivesse um período de crise econômica. Então, uma série de fatores políticos, econômicos e sociais, aqui no Brasil, inclusive, contribuíram para a consolidação de uma mudança radical no comportamento do consumidor. Aqui é aquela era que o consumidor arregaçou as mangas e falou assim: eu quero o que é bom. Né? Já não se vendia com a mesma facilidade por causa da crise. Né? De antes, a consequência foi uma transformação no relacionamento entre as empresas e seu cliente. É tipo assim, quando antes da crise econômica, aliás, teve várias crises econômicas, né? Antes desta crise do petróleo, foi logo no início quando começou-se a ter a fábrica, né? Vamos dizer que nem a primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, onde entrou Taylor, etc., para tentar organizar as teorias da administração, para organizar aquela bagunça que estava, que era só produzir, 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 né? Não havia leis para trabalhadores, não havia nada. Então, com o tempo foi se organizando, a ciência da administração foi crescendo, foi desenvolvendo, foi melhorando, e até hoje, como eu falei, há de se melhorar também. Tá? Então já não se vendia com a mesma facilidade que antes e a consequência foi a transformação. Então olha aqui o Japão, aqui se eu não me engano é o Japão, né? Em 1945, logo no pós-guerra, né? Destruído e acabado, e olha aqui em 2007, no mesmo local, já reconstruído. Aliás, os japoneses, para pensar em qualidade, em produto de qualidade, quando você pensa em produto japonês, você compra de olho fechado. Não é igual o produto chinês, que você, misericórdia, né? É igual o produto japonês, você compra de olho fechado, você tem certeza que tem qualidade. Eu me lembro de uma marca que tinha na época, acho que essa marca não existe mais, que quando falava de Septoshiba, nossa, pode confiar, era a melhor televisão que existia, era mais caro e tudo, porque era que tinha mais qualidade. E hoje, se a gente for olhar as grandes marcas, principalmente de tecnologia, ou é do japonês ou tem um pensamento ou uma linha do japonês, tá? Então eles tiveram essa rápida, acho que o Brasil chegasse a sequência dessa aqui, estaria até hoje assim, né? Não sei. Então, naquele período, a revolução do cliente ganhava força de maneira simultânea ao desenvolvimento e difusão da qualidade no mundo todo. Ao falar-se de qualidade, a referência é Japão, como eu já falei, e quando ele se reergueu, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, quando foram humilhados sob a tutela dos americanos, o Japão passou por uma série de políticas de reconstrução, que é justamente essa foto, né? Que tinha suas bases fincadas em dois pilares, tem as duas bases
da cultura japonesa, vamos dizer, principalmente, não, no geral, não vou dizer só principalmente na organização, é educação e qualidade. Né? Naquele livro que eu mostrei a vocês, né, do Toyota, da marca Toyota, modelo Toyota de liderança, ele fala muito sobre o educar o funcionário, treinar o funcionário e a qualidade, porque ele treinando bem o funcionário, ele vai ter qualidade na sua fabricação dos seus produtos. Então, isso é fundamental. Pega essa dica, bota na vida de vocês que educação e qualidade é fundamental, tá? Então, o resultado de tamanha determinação e disciplina, palavrinhas secretas aqui, foi extraordinária volta por cima em apenas 20 anos. Gente, 20 anos parece muito, mas para um país que foi totalmente destruído mesmo, né? 20 anos é rápido. E ainda ele dá a viravolta e dizer que é referência de qualidade em produtos, em fábricas, em educação, em qualidade, é um troféu. Então, ainda na década de 70, os países industrializados sentiam-se incomodados, pois os produtos japoneses, altamente competitivos no que tange a qualidade e preço, já tinham ganhado o mundo. Então, em 45 eles estavam daquele jeito, né? Nos anos 70 eles já tinham ganhado o mundo com a qualidade. Eu não, mas eu me lembro nasci em 82, eu me lembro da minha infância o quanto falavam dos produtos japoneses, mas eram caros, né? Aqui fala de preço, mas assim, é barato para quem tinha condição, né? Então, diante da situação, medidas protecionistas, né, barreiras comerciais aos produtos japoneses foram criadas na tentativa de ganhar tempo. Para quê? Para que eles ficassem tão bons quanto os japoneses, né? Então, tipo assim, juntavam-se países, né, como a gente vê hoje o BRIC, os países da Europa, né, fugiu o nome agora. Eles se juntaram e formaram assim, não vamos comprar produtos japoneses. E aí bloqueavam os japoneses para vender os produtos para o mundo inteiro. Hoje o mundo já está globalizado, todo mundo compra produto de onde quiser, né? Mas ainda na escondida, vou pegar aqui um pouquinho de política, na escondida ainda há uns bloqueios, tá? Então, os países industrializados de primeiro mundo prepararem a indústria local para poder competir. Resumindo, o jogo competitivo havia mudado. Qualidade passou a ser a palavra de ordem. Então, lembra quando lá atrás o consumidor não tinha nem vamos dizer, importância alguma, né? A qualidade pouco importava, a ideia é produzir para vender, porque o povo queria comprar, né? Era novidade produtos industrializados, né? As pessoas estavam com aquela novidade, industrializado, não é feito à mão, não é feito de artesanal. Então, quando tem novidade, todo mundo vai atrás, né? Então, o povo queria comprar, 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 comprar. E aí veio a crise, como eu sempre falo a vocês, né? Em cima de uma crise vem a gente vai enxergar alguma mudança que vai vir uma vantagem, e a vantagem nesse caso aqui foi, não que guerra seja bom, pelo amor de Deus, não que crise seja boa, mas gerou a competitividade, gerou uma qualidade e uma importância diferenciada para com os clientes. Então, aqui as N marcas japonesas que vocês podem ver aqui. Quem não conhece, né? A Yamaha, a Canon, que é considerada uma das melhores marcas de máquina fotográfica do mundo, a Honda, deixa eu ver qual que é aqui a Fujifilm também é de máquina, os relógios da Oriente, que são bem caros, né? A Suzuki eu não gosto muito, não. A Nissan, a Sharp, hoje em dia não tem tanto mais, né? A Toyota, que hoje é a número 1, a Mitsubishi, né? E assim vai. Tem algumas aqui hoje que já mudaram de nome, tá?
Então, a revolução iniciada pelos japoneses é fundamentada na qualidade do produto e na tecnologia. Com isso, na busca pela qualidade, né, a tecnologia foi aumentando e foi melhorando e vem melhorando cada dia mais. Prevaleceu na década de 80, né? Que a gente já tinha televisão colorida, então teve aquela guerra da televisão, que no início era rádio, depois passou a ter a televisão preto e branco, e depois veio a televisão colorida, então as invenções vinham de vento em popa, o telefone era daquele jeito de marcar, assim, enfiar o dedinho, depois veio o telefone digital, depois veio o celular, então para cada dia melhorar e para cada dia criar coisas novas, para que para atender ao cliente, porque o cliente passou a ser importante, né? Hoje em dia, mais do que tudo, o cliente é muito importante. Sem o cliente, a empresa não sobrevive. Então, a partir dos anos 90, o diferencial voltado é para o campo de serviços. E aí veio os serviços, bem mesmo, né? Principalmente que o andamento da tecnologia, né? A qualidade do atendimento ao cliente, a gente vai ter na NMTA, que a gente fala de qualidade de atendimento ao cliente, tornou-se um desafio para as empresas a partir da década de 90, onde inicia-se uma diferenciação entre produtos e serviços, né, que a gente já falou isso lá em Fundamentos, de acordo com vários tipos de consumo, com base em serviços personalizados e oferecidos, né? Serviços personalizados oferecidos. Então, hoje em dia nós temos vários tipos de serviços e cada dia mais essa área de serviços tem crescido, né? Então você basta ter a visão para enxergar. Toda hora a gente puxa para empreendedorismo, mas eu vou e puxo de novo que é para qualidade. Então, portanto, o serviço ao cliente não representou nesse período apenas uma alavanca estratégica para a expansão de negócios. E também nessa época que o consumidor tomaram consciência dos seus direitos, que aí veio, né, o direito dos consumidores, nasceu o Procon, nasceu o Sebrae, nasceu o Sebrae para ajudar os microempreendedores, não é nada dos clientes, tá? Nasceu vários órgãos, né? A BNT já havia, mas ficou mais assim fortalecida, né? Mas que tudo tem norma do ANBNT. Tudo que você imaginar que se produz, a gente pensa que norma da BNT é só o texto que a gente produz, né, para entregar ao professor. Não, mas tudo tem norma da BNT. Tem norma da BNT, esses dias eu estava olhando, para altura de tomadas e de interruptores na construção civil. Olha que coisa tão simples, né? Qual é a altura padrão da tomada baixa, da tomada média, da tomada alta? Tem regra da BNT. Tem regra da BNT para tudo na vida, tá? Por quê? Por causa da exigência que os clientes passaram a exigir mais qualidade, então tem que ter um órgão que venha. A gente vai falar, vai ter uma aula sobre isso mais para frente, dos órgãos que exigem qualidade das fábricas, das indústrias, tá? E esses passam a ser respeitados em decorrência do surgimento de iniciativas importantes que vêm incrementar o desenvolvimento da qualidade. Eu já adiantei, já falei, né? Veio os órgãos de defesa do consumidor, principalmente o mais conhecido, o PROCON, mas tem também o Inmetro, que também é bem conhecido, que ele, né, afere, ele qualifica se o produto é bom ou não, né? E a gente vai trabalhar isso mais à frente, né? Que são os ISOs, né? Aqui é. Jesus, que nome é esse aqui? Indústria Brasileira em Defesa do Consumidor, que também tem um DECON, não são tão conhecidos, né, por nós consumidores, mas eles são de outras áreas. Agora, esses dois aqui pegam todas as áreas. Tá? Então, dentre algumas instituições de proteção, que é esses que a gente falou, existente, podemos afirmar que o Código de Defesa do Consumidor é um marco, tá? Para referenciação, para o referencial da relação entre empresa e cliente no Brasil. Criado em onde? 90.
A década de 90 foi uma revolução no Brasil, né? O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre proteção e defesa do consumidor e representa um instrumento de ordem pública, né? E interesse social que traz consigo a elevação do nível de qualidade nos serviços prestados no país. Então, passou a ser exigido, né, o Código de Defesa do Consumidor, e é até lei hoje em dia ter em cima do balcão, fácil para o cliente acessar, ter acesso, aliás, ao Código de Defesa do Consumidor em todos os comércios, é obrigatório ter, né? Porque por questão de qualidade, não só qualidade no produto, mas também qualidade no serviço. A gente pode falar aí qualidade no atendimento, qualidade no produto, qualidade em tudo em si. Além do Código de Defesa do Consumidor, outros programas, prêmios, né, e entidades governamentais e sociais civis foram criados com o intuito de estabelecer o quê? Estabelecer a qualidade, né? Estabelecer a qualidade, programas, prêmios e entidades, e assim garantir a proteção e defesa de quem? Do cliente. O cliente passou a ser o bambambam. Bam, bam. Então, os programas criados. Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, né, lançado em 90, com apoio da iniciativa privada, que é o PBQ, foi criado com o objetivo de despertar, conscientizar e incentivar as empresas brasileiras a implementar e promover a qualidade no país. Então, é uma forma de incentivo, né? O IDEC, que até hoje é ativo, que é o Instituto Brasileiro de Defesa de Consumidor, e inclusive tem prêmios, né, para quem tem aquele, né, o IDEC, trata da causa de interesses coletivos envolvendo grande número de um número grande ou indeterminado de vítimas. O IPEM, que é o Instituto de Pessoas de Pesos e Medidas, né? Que hoje em dia deixa eu lembrar aqui o nome que eu esqueci agora. O Imetro faz isso, né? O Pesos e Medidas. Controla a qualidade, controla a quantidade dos produtos alimentícios, industriais, fiscaliza taxímetros, bomba de gasolina, certo? Quem quiser testar as bombas de gasolina, você tem o direito de pedir para que teste aquela bomba. Se você disser, essa bomba está contando errado, eu quero o teste agora, pronto. Todo bombeiro é treinado para fazer o teste na frente do cliente, a hora que o cliente quiser, certo? Então, tem o juizado de pequenas causas, né, que julgam as questões que envolvem até 10 salários mínimos e ajudou bastante a parte da justiça. Tem o PROCON, né, que atende e encaminha todo tipo de queixa relacionada ao consumo, né, então, é a defesa do consumidor. Tem o CONAR, vocês estão vendo que são várias entidades, né? Que é o Centro Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ou seja, o CONAR, ele atua em cima dos publicitários, que é por a queixa relacionada à propaganda enganosa, os fake news, né? O PNQ, né, que é o Prêmio Nacional de Qualidade, é um prêmio criado para reconhecimento na forma de troféu à excelência das gestões das organizações sediadas. Vocês podem pesquisar assim, empresas que ganharam prêmios PNQ. Tem diversos, né? É administrado pela Fundação Prêmio Nacional de Qualidade, uma instituição mantida pela iniciativa privada. O PNQ é inspirado nos principais prêmios mundiais e tem contribuído para a difusão da qualidade no país. Enfim, todas essas entidades e órgãos atrelados ao crescente nível de competição que hoje em dia existe, empresarial, tem contribuído para que o cliente assuma o controle e direcione o mercado em todo mundo. Quem manda hoje é o cliente, tá? Por conta de sua maior conscientização e também por causa de tantas proteções que o cliente tem, né? E amadurecimento do consumo em respeito do consumidor, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo ver a ótimo.
Já tem mais de 30 minutos, mas é rapidinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou aqui colocando material para vocês. Empresas com prêmio. Foi PNQ, né? PNQ. Pela primeira vez, o Prêmio Nacional tem 5 empresas. Essas empresas aqui. Albras, não conheço. A Gerdau, que é de pneu. Promon, Unidade de Abastecimento Petrobras, são premiadas. Deixa eu ver se teve empresa ganhadora do Prêmio Nacional de Qualidade, tá aqui 2020, se aparece algum. Avon, ó, foi a Avon, Bradesco, a Cielo, né, essas aqui que eu não conheço, Fundação Copel, Hospital Sírio-Libanês, fala muito na televisão, né, Sompo Seguros, Ticket Serviço, Tigre, ó, Soluções para Construção, apresentaram todas as evidências exigidas de categoria, que são conhecimento do cliente de mercado e aí vai, qualidade, etc. Certo? Então, é isso aí. A qualidade e o oferecer o melhor para o cliente é fundamental. Seja um empreendedor individual, seja uma pequena, uma média, uma grande empresa, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Não esqueçam que sempre tem atividade pós-vídeo.